Olha, eu acho esse filme bom, mas sendo bem sincero, precisar de 4 horas pra contar uma história dessa é uma espécie de limitação. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e chegamos ao último vídeo da Maratona do Superman antes da estreia do novo Superman aí do James Gunn. E como eu já falei nessa semana mesmo sobre o Liga da Justiça de 2017, eu naturalmente, claro, tenho que falar sobre a visão original, sobre o filme, né, que foi mais pedido, cobrado pelos fãs na internet por um período de uns 2, 3 anos, que é claro, agora sim, Liga da Justiça de Zack Snyder. Filme gravado em 2016, lançado parcialmente em 2017 e integralmente em 2021. Dirigido completamente pelo Zack Snyder, claro. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Release the Snyder Cut. Talvez uma das frases que eu mais li na minha vida no Twitter durante o período de 3 anos, de 2017 até 2020, até 2021 também, que foi a campanha de fãs iniciada logo depois do lançamento do Liga da Justiça em 2017, um filme que foi modificado, finalizado e rechutado pelo Joss Whedon, que até ganhou o termo Justice League, porque era um filme que eliminava muito da visão do Snyder, o aspecto mais sombrio e dark, característico do que ele fez no Homem de Aço no Batman vs Superman, para um tom mais marvelizado e cômico, que foi uma imposição da Warner Bros. Para finalizar aquele filme e conseguir algo comercialmente viável e que pudesse bater de frente com o Vingadores, né? O resultado foi bem misto na recepção crítica, foi um desastre financeiro, ele não conseguiu se pagar, foi um investimento muito alto que eles tiveram, então, né, ele é um filme que ajudou a deixar a DC na geladeira por um certo tempo, eles não tinham perspectiva do que fazer no futuro, foi esse tipo de situação que possibilitou um filme como Coringa do Todd Phillips de acontecer, por exemplo, e nesse meio tempo o Zack Snyder cortaria relações com a Warner Bros, ele fecharia um acordo com a Netflix, onde ele faria os 2 filmes do Rebel Moon, o Army of the Dead primeiro, e enquanto isso os fãs seguiriam pedindo a versão original do Snyder. O Snyder durante todo esse tempo iria, né, fazendo um tease com os fãs, colocando algumas imagens, algumas fotos de bastidores, alguns prints de vídeo. O Snyder sempre disse que ele tinha, né, um backup do rough cut da versão dele, que alguns executivos da Warner consideraram inassistível, e ele sempre manteve que ele iria guardar esse material para caso um dia alguém quisesse fazer um documentário sobre os eventos, ele pudesse oferecer aquele material como uma espécie de ilustração, né? Ele nunca imaginou que a Warner de fato iria lançar aquele filme, mas a campanha foi muito forte, os atores e membros do elenco foram compartilhando também, tanto que chegou num nível onde o Toby Emmerich, né, o presidente da Warner Bros. Cinema daquela época, estava vendo interesse e coincidiu também com o lançamento do streaming da Warner Bros., que era a HBO Max na época, e agora é HBO Max de novo também, né? Então, né, o inacreditável, o improvável aconteceu. O Toby Emmerich conversou com o Zack Snyder sobre a possibilidade, né, o que eles poderiam fazer. O Snyder, ele apresenta uma versão do filme, ele traz várias opções, como dividir em formato de série até lançar no cinema, e eles acabam unindo o útil ao agradável e aproveitar esse hype e expectativa dos fãs do Snyder na internet com o lançamento de uma nova plataforma de streaming e anunciam que o Liga da Justiça de Zack Snyder seria um evento exclusivo para HBO Max, né? Seria a concretização do material completo do filme, né? 4 horas de duração, dividido aí em capítulos, quase como se fosse uma série, com o investimento necessário, claro, de 70 milhões de dólares para finalizar o filme, incluindo os efeitos visuais e gravação de material adicional, porque o Snyder não é bobo, ele queria, né, colocar uma espécie de gancho aí para possibilitar a continuação do filme e, né, o anúncio ele foi feito de forma bombástica em 2020, no meio da pandemia, né, foi durante uma exibição online, né, de fãs do aniversário do Homem de Aço. No finalzinho, né, junto com o Henry Cavill, ele anuncia
que a versão do Snyder Cut iria sair, né? Isso foi insano na época, pessoal, porque o release do Snyder Cut era como se fosse uma piada uma época, né? A gente ouvia aquela frase, mas no fundo a gente sabia que isso nunca seria possível, porque a Warner Bros. Lançar o Snyder Cut seria ela admitir que ela errou, né? E corporações e estúdios nunca admitem o próprio erro. Foi o que aconteceu, né? Acho que isso aí, né, foi uma grande vitória, uma grande conquista, com toda certeza, apesar, né, da fanbase meio tóxica dos fãs do Snyder, que ainda estão por aí, né, eu não digo que são todos, tá, mas tem uma galera que rejeita todo e qualquer material da DC que não tem o dedo do Zack Snyder. Isso é um pouco irritante, mas o Snyder Cut sairia na HBO Max em 2021, foi uma das primeiras obras originais daquela plataforma de streaming, e a gente tinha muita expectativa, né, será que daria pra corrigir, daria pra realmente trazer algo que era digno, que era melhor? Eu até lembro do papo do David Ayer, né? O Ayer tem um Ayer Cut do Esquadrão Suicida também, que eu fico bem curioso para assistir, mas o caso do Snyder, né, é de fato um filme muito melhor, é um filme totalmente Zack Snyder, absolutamente, para bom e para mal, né? E a gente pode falar sobre alguns aspectos dele. A história do filme é a mesma, não faz sentido eu reprisar os eventos aqui. É sobre o Batman do Ben Affleck recrutando os membros da Liga da Justiça para deter o Lobo da Steppe. Inclusive, né, vamos começar pelo Lobo da Steppe. No corte de cinema, ele é aquele bonecão digital horroroso de PlayStation 2 que não tem um pingo de ameaça. E aqui ele tem um visual totalmente diferente, com aquela armadura cheia de escamas e lâminas que estão sempre em movimento. E é um trabalho de CGI formidável, tá? Porque quando eu vi fotos daquele visual do Lobo da Steppe de primeira, eu achei tosco, eu achei quase tão ruim quanto a do filme, mas quando você vê ele em movimento, a forma como a luz se comporta com aquele elemento, é fantástico, é um trabalho impressionante e especial. O rosto do ator ali, que é o Kieran Hintz fazendo a voz, é altamente expressivo, tem olhos muito humanos de piedade, você sente dó do Lobo da Steppe nesse filme, porque ele tem um arco muito melhor desenvolvido em como ele está sendo aí punido pelo Darkseid, que é vivido pelo Ray Porter, né? O grande vilão da DC aparece aqui com uma ameaça nas sombras. Então você tem um vilão muito mais empático, com muito mais presença e com muito mais ameaça também. Acho que é o maior upgrade do filme inteiro, com toda certeza, porque o Lobo da Steppe é uma bosta na versão de cinema e aqui ele é um antagonista muito digno, né? Com muito mais presença, que até garante uma ótima performance vocal e expressiva do Kieran Hintz. E naturalmente, né, a presença do Darkseid aqui é bem de easter egg, né? Eles colocam no pôster, na capa do Blu-ray, que ele é o grande vilão, mas não é o fato. É o Zack Snyder colocando ali a promessa de que ele iria aparecer, de que ele seria o vilão desses próximos filmes. O Snyder, ele tinha um arco de 3 filmes da Liga da Justiça, que seria, né, esse pesadelo louco do Batman, de Superman do mal, e eu ainda queria ter visto essa história, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas sobre o filme em si, sobre a jornada do Batman para reunir os membros da Liga. Ela é muito mais cuidadosa nesse filme, a gente sente que ela é meio apressada, meio direto ao ponto na versão de cinema. Aqui, cada personagem tem seu tempo para brilhar, tem tempo de desenvolvimento, de aflorar as performances, de conhecer mais o mundo de cada um deles. O Ezra Miller como Flash, né, eu gosto do personagem dele aqui, ele é bem-humorado, mas de uma forma não muito irritante como é com o texto do Joss Whedon. Tem uma cena fantástica onde ele salva a Iris West da Kirsten Clemons, né, a sequência meio Mercúrio do filme, que é muito bem feita, muito legal. Eu não comentei no vídeo do Liga da Justiça do Whedon, mas eu adoro o traje do Flash, né? Aquela ideia de que ele usa um material que as naves espaciais usam para evitar que sejam queimadas na estratosfera. Ele é basicamente um traje de foguete. Eu adoro como ele tem aqueles arames que parece que mantém ele junto. O que o Michael Wilkinson fez com todos os membros da Liga aqui é fantástico, é animal, pra falar a verdade, mas acho que o que eu mais gostei de conhecer nesse filme, né, foi o Cyborg. O Cyborg do Ray Fisher, você tinha só um pouco dele no filme de cinema. Aqui, né, tem uma visualização totalmente nova para como funcionam os poderes dele, pro espécie de reino digital onde o Victor Stone entra quando ele usa esses poderes, né? Porque quando ele usa os poderes, né, de controlar as máquinas, é como se ele estivesse numa outra realidade com o corpo humano e ele vai manipulando os elementos, né? Isso é muito criativo. Quando eu vi essas cenas, eu entendi por que a Warner tinha anunciado um filme solo do Cyborg.
daria muito pra fazer. Isso eu já tinha elogiado o Ray Fisher no corte de cinema. Aqui ele tá ainda melhor, ele é um ator muito carismático. Eu adoro a cena em que ele ajuda aquela família, né, dando o dinheiro do caixa eletrônico pra eles, fornecendo um bug ali. É um ótimo personagem, ele é muito mais dramático aqui também. O Aquaman do Jason Momoa é meio que a mesma coisa, né, com a exceção que tem uma sequência de 5 minutos em slow motion ele tirando a camisa no meio da água, o que é bem desnecessário na minha opinião. E a Mulher Maravilha, da Gal Gadot, permanece ótima, carismática, inclusive um dos meus momentos preferidos da carreira do Zack Snyder, e talvez o momento mais esperançoso que ele já fez nessa saga da DC é logo depois daquela tentativa de ataque terrorista num banco em Londres, onde, né, depois de literalmente assassinar os bandidos, né? Ela explodiu um dos caras na parede. Uma menininha olha pra ela com um olhar assim, né, de esperança e fala que ela quer ser igual ela quando crescer. E a Gal Gadot, né, no seu melhor estilo Christopher Reeve, por assim dizer, diz que ela pode ser quem ela quiser. Esse momento é lindo, é maravilhoso, é exatamente o que o Superman dele deveria ter sido, né? Aquela questão de você se identificar com o herói, adotar como um ídolo, que é de fato muito bonito, e a entrega da Gal Gadot é ótima. Tudo do Batman, do Ben Affleck, funciona melhor também. Eu gosto de como a jornada dele para encontrar o Aquaman, que no corte de cinema era bem rápido, era de uma cena para outra basicamente. Aqui tem o peso de uma jornada épica dele indo de cavalo, subindo a montanha, passando um pouquinho mais de tempo lá com o pessoal daquele vilarejo, mas também, né, é engraçado, né, o Snyder Cut, ele te dá bastante tempo, mas às vezes é tempo demais, né, e eu acho que tem algo que a gente pode falar aqui sobre a montagem do David Brenner, que às vezes você sente que a cena já poderia ter acabado, mas aí parece que ele tá obcecado em garantir todo o suco possível de material e deixa a câmera por mais alguns segundos na cara de um ator, na reação de algum personagem, ou, né, falando na cena do Aquaman, e uma cantoria muito estranha das mulheres do vilarejo logo depois que o Aquaman mergulha e vai embora, e elas pegam a blusa dele fedida e começam a cheirar. Tem um aspecto mítico ali, claro, né, são os deuses entre as pessoas, mas é excessivo. Igual a cena do slow motion do Aquaman, por exemplo, né? Tem cenas muito, muito longas aqui, sem necessidade, né? Eu como editor, conseguiria, sabe, enxugar muito mais o filme sem perder os aspectos importantes de cada cena, por exemplo, né? Eu acho que daria super para ter um corte de 2 horas e 45, no mínimo até, desse filme para cinema. Daria para fazer isso daqui com toda certeza, mas esse excesso ele existe, alguns diálogos eles são, né, pecam pela exposição, pelo fato de você ter que apresentar o drama do Aquaman, por exemplo, da mãe dele, do Vulco, da Mera. Ele é um filme que, né, ele ainda tem que sofrer de qualquer forma do fato de que nenhum desses personagens teve o seu filme solo, teve seus dramas introduzidos, e ele fica meio carregado, né, mas eu acho que por ser um filme de 4 horas cortado em capítulos, ele consegue te, pelo menos, estruturar melhor nesse sentido, porque cada capítulo meio que começa com um desses membros novos. No sentido de espetáculo, não tem tanta ação, já que ele é um filme de 4 horas, mas quando ela acontece, é um Snyder absolutamente inspirado, né? Eu acho que todas as cenas de ação envolvendo a Liga são muito legais. O principal embate com o Lobo da Steppe no túnel, né? A primeira reunião da Liga, por assim dizer, é super bem feita, apesar do Fabian Wagner ser o diretor de fotografia mais inexpressivo, na minha opinião, que trabalhou com o Snyder, né? Eu sinto que do Homem de Aço, passando pelo BVS e o Liga da Justiça, a imagem vai ficando mais limpa, com menos granulado e mais digital. Fabian Wagner, que é um cara que ele escolheu logo depois do episódio da Batalha dos Bastardos do Game of Thrones, eu tenho certeza que esse foi o motivo de contratação, traz um visual que ainda mantém os tons azulados, os tons escuros, mas que, né, tem a visão do Snyder, que é linda nos momentos certos, mas eu acho que ele fica bem abaixo de um Larry Fong, por exemplo. Mas ele garante momentos, né, hero shots, quadros de luta dos heróis que são muito, muito inspirados. A sequência da aula de história da Mulher Maravilha, quando ela conta a primeira invasão do Darkseid e como os deuses gregos, as Amazonas, os homens e os Atlantes se uniram, até 2 lanternas verdes, é fantástico, né? Aquele Zack Snyder do 300 com a visão de quadrinhos do Watchmen e elementos da DC, né? Aquela cena é muito boa, ela
traz o melhor do Zack Snyder como realizador. E claro, a minha cena preferida do filme inteiro, que também envolve uma sequência de ação, é quando, no final, quando eles estão tentando impedir a unidade, lutando com o Lobo da Steppe, todos os heróis estão ali, o Superman volta com o traje preto dele, que é super legal, é icônico, e eu gosto também, né, comparando aqui, né, eu tô abrindo um chave dentro do parênteses, que na versão de cinema, o Danny Elfman fez a trilha do filme e ele reprisou vários temas, né, do Batman dele, do Superman, do John Williams. Aqui eu gosto que ele mantém o tema do Homem de Aço, né, quando o Superman retorna é o tema do Homem de Aço, que é muito bom, icônico. O Hans Zimmer, eu acho que ele até foi subestimado na própria saga, o tema do Homem de Aço, a gente ouviu umas 3, 4 vezes só, então ele volta com toda a sua glória aqui, apesar de eu achar a trilha do Junkie XL um pouco inexpressiva ao longo do filme inteiro, mas quando a gente tem a sequência em que meio que tudo dá errado, né? Tem uma grande explosão que aparentemente mata todo mundo, e aí o Flash corre mais rápido na força de aceleração e inverte o tempo de volta para salvar o universo, basicamente. Que grande cena, que momento assim heróico, espetacular e de fato assim, onde o Zack Snyder ele conseguiu encontrar uma espécie de nirvana. Aquilo funciona demais, oferece, né, aquele embate mais casca grossa, né? A Mulher Maravilha literalmente mata o Lobo da Steppe nesse filme, ela decapita ele, ao contrário do que acontece na versão do Whedon. Inclusive dá pra fazer várias comparações sobre as duas versões aqui, né? Tem literalmente cenas que eles só trocaram o fundo, né, quando você compara o cinema e o Snyder Cut, mas o resultado aqui é muito melhor, é muito mais sóbrio e claro, o que o Snyder adicionou para esse filme foi mais cenas do pesadelo do Batman, do Ben Affleck, ele tá bem mais magro nessas cenas também, que, né, trazem o Coringa do Jared Leto e, canonicamente, essa é a primeira vez que eu menciono o Coringa do Jared Leto numa análise, ok, né, aquele Coringa bosta que todo mundo odeia, ele tá até interessante aqui, né, aquele cabelo longo, aquela visão mais assustadora da cara dele. Eu queria ter visto essa história, viu, do Batman, Mad Max, com aqueles heróis e vilões, uma espécie de missão suicida para deter um Superman do mal. Aquilo é legal, mas eu odeio a forma como o Zack Snyder filma essa cena, porque ele tava com a cabeça no Army of the Dead, que tem o pior trabalho de câmera de todos os filmes dele, que é super tremido, desfocado de propósito, com luz entrando na lente. Então a cena em que o Ben Affleck e o Jared Leto interagem, ela tem um texto muito bom, uma entrega boa dos dois atores, mas ela é terrivelmente filmada, porque, de novo, né, como eu falei do vício da montagem de demorar em planos, tem uma cena em que o Jared Leto tá tendo uma reação e a câmera fica, tipo, desfocada por 15 segundos, dá um foco na carta de Coringa dele, assim, então é excessivo demais, sabe? Eu acho que o Snyder Cut, ele é uma obra épica, eu acho que ele consegue contar bem essa história da ressurreição do Superman, da criação da Liga da Justiça, mas ela ainda tem carregando aí os seus problemas, né? Como é que você estabelece esse universo, esses personagens e tudo mais, sendo que você não teve todo o preparo possível. 4 horas certamente te dão mais tempo, mas sabe, são 4 horas em um filme só, né? Eu acho que daria pra uma enxugada com toda certeza. Eu não preciso, por exemplo, do Caçador de Marte, que é terrível a participação dele nesse filme. É um bonecão digital muito, muito feio, mas é uma grande conquista, né? Eu fico feliz que o Zack Snyder tenha conseguido trazer a visão dele do jeito que ela é, contar dessa história da forma como ele queria. E, né, beleza, eu tô empolgado com o futuro do James Gunn, com esse Superman, eu tô com mais confiança nele, mas tem um lado meu que queria ter visto o desfecho maluco dessa história aí do Batman apocalíptico, do Darkseid, de tudo que teria acontecido. Mas, no geral, eu considero aí essa pequena temporada da Liga da Justiça uma boa diversão. Pra Liga da Justiça de Zack Snyder, eu dou uma nota 7. E é isso, pessoal. Nós completamos aqui a retrospectiva do Superman nos cinemas e um pouquinho de streaming, já que o Snyder Cut, né, não foi pro cinema. Então agora a gente fica no aguardo do Superman do James Gunn, que vai estrear no dia 8 de julho, se eu não me engano. As sessões já começam nesse dia. Então vamos ficar aí na expectativa. Deixe nos comentários depois o que vocês acham do Snyder Cut, se ele é realmente tudo isso, se foi digno dessa espera, ou se nem 4 horas ajudam a salvar essa história que foi formulada aí pelo Chris Terrio. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.